Eu poderia estar aqui falando do financeiro, que um mês depois do Método CIS, minha renda tinha mais que quadruplicado, mas o meu emocional, para mim, é a maior gratidão. O importante para ela não foi quadruplicar os seus resultados financeiros, mas foi mudar um padrão emocional, um padrão comportamental, se reconectar com as pessoas importantes, dar um basta e reiniciar uma nova história de vida. Quantas pessoas conseguem reiniciar uma nova história de vida? E aí você está perguntando, pô, será que essa pessoa é real? Ela é real, até porque ela está aqui comigo. Olá, Vanessa. Olá, Paulo. Olá, pessoal. Olha aí, que coisa linda. Fala pra mim, antes do Método CIS, antes de fazer, você já o conhecia? Conhecia a gente? Antes de fazer o Método CIS, eu já te conhecia. Eu já fazia seus cursos online, eu já li os seus livros, mas eu ainda não tinha feito o Método CIS. Eu não tinha ouvido falar até então. A primeira vez que eu ouvi falar dele, eu participei. Você tá falando uma coisa que me toca. Muitas pessoas, elas ficam na superfície dos processos. Fica assistindo as lives, esperando grandes mudanças. Assistindo os vídeos do YouTube, esperando grandes mudanças. Mas não sai da superficialidade. Você viu que tinha um caminho de aprofundar e o primeiro passo foi Método CIS. Foi exatamente isso, exatamente, Paulo. Eu percebi que eu tinha grandes mudanças na minha vida assistindo os vídeos, fazendo seus cursos, mas eu queria algo a mais, eu queria ir além. Foi quando eu decidi fazer o Método CIS. Eu tinha transformações que eu acreditava que eram grandes transformações. Eu não tinha um pingo de noção das verdadeiras, profundas transformações que ocorreriam na minha vida dentro do Método CIS. Quando eu decidi ir pra lá, eu não tinha noção do que era. Eu não tinha noção do que eu ia viver ali dentro. Não tinha noção da grandiosidade de tudo. Tanto que é o que eu falei, quando eu cheguei e eu vi aquele tanto de gente feliz, cantando, me abraçando, eu olhei assim, eu falei, como assim? Que lugar é esse? O que tá acontecendo? Porque eu achei que era uma palestra. E quando eu cheguei lá, era uma imersão. Era algo muito além do que eu jamais poderia imaginar. E aí você entrou pelo Método CIS e aí já houve uma ruptura, de um monte de mudanças. Detalhe, né? Eu acho que é um detalhe muito importante ser abordado, que quando eu fiquei sabendo do valor, eu falei, não, quero demais, caramba! Mas eu tinha certeza que eu precisava ir. Eu precisava viver mudanças muito maiores na minha vida. Então eu dividi de 12 vezes e fui. E quando eu cheguei lá dentro, as transformações que ocorreram na minha vida foram muito além do que jamais eu pudesse imaginar, do que eu jamais pudesse prever. E aí dali você pegou e disse, não, eu quero mais agora. Eu tava na superfície, tendo aquelas mudanças, sem ter noção do que poderia mudar. Vi a oportunidade de fazer o Método CIS, não tinha dinheiro, parcelou, 12 vezes fez o Método CIS. O Método CIS explodiu o mundo de transformação. Foi, exatamente. E eu falei, não posso ir embora só com isso aqui não, eu preciso continuar. Eu quero continuar com a Febracis, eu quero continuar com o Paulo Vieira. E lá dentro do Método CIS eu descobri minha missão de vida, que era ser coach. E lá dentro eu decidi ser coach, lá dentro eu aprofundei, eu adquiri o processo de coach. Aí você fez formação em coach. Fiz a formação em coach, amei, me encontrei, me localizei. 25 anos eu estava desencontrada e perdida, à deriva na vida, e eu me encontrei ali. Me tornei profissional de coach, comecei a atuar na área, trabalhar na área. Fiz Golden Belt também, fiz Master Coach, né? Eu entrei na Febracis e eu não saio daqui nunca mais, tá, gente? E os seus ganhos? No primeiro mês eu já tinha quadruplicado a minha renda financeira, né? Agora hoje, 9 meses depois, eu já multipliquei minha renda 17 vezes. Caraca. 17 vezes. E quando eu ouvia isso lá no Método CIS, eu ficava achando que era muito distante da minha realidade, mas não é. Nesse período de pandemia, porque foram esses 9 meses de pandemia, né? Foi quando tudo aconteceu na minha vida. A minha empresa de engenharia firmou as pernas como ela nunca tinha firmado, como ela nunca tinha se erguido. E eu, dentro do coaching, construí uma carreira, construí uma vida e multipliquei o que eu ganhava em fevereiro desse ano por 17 vezes em 9 meses. Se você pudesse dar uma dica para quem tá num processo, que tá olhando para frente, assim, o que é que eu vou fazer da minha vida? Quem tá olhando para trás, tá dizendo, eu não quero viver isso de novo. Qual é a dica que você dá? A dica que eu dou é vai pro Método CIS. É a primeira dica que eu dou, porque não tem como, tudo que eu falo com as pessoas, eu falo, vai pro Método CIS, porque é transformador. Minha vida foi extremamente transformada lá dentro. Você não tem noção de como a sua vida pode sim ser extraordinária. Olha só o que eu vou ver, que tô vendo com você. Um momento antes da Febracis, caos e tal, todas as demandas que você tinha. Aí depois tem um momento na superfície da Febracis, os vídeos e tal, livros. Aí depois você aprofunda no Método CIS, já é uma transformação explosiva. E depois você aprofunda mais, iniciando formação em coach. E aí se indo ramificando para todos os processos. E aí 17 vezes, uma vida restaurada. Acredito que todo esse processo ocorreu porque eu tomei a decisão de vivenciar o processo de forma verdadeira. Paulo,
tudo que você passou lá dentro, eu coloquei em prática quando eu cheguei em casa. Caraca. Tudo. Fiz toda a sua agenda programada. Eu li todos os livros que você indicou, assisti todos os vídeos que você indicou, todos os filmes. Então, assim, eu tomei a decisão de agir. Eu falei que chegava, sabe? Chega era verdadeiro. Quando você perguntou lá no Método CIS, que decisões você toma? Eu anotei, eu decido agir. Eu anotei isso no meu livro, eu anotei isso no post-it e colei no meu quarto, no meu escritório, porque eu saí de lá decidindo agir. Tudo que eu não tinha agido na minha vida nos meus 25 anos, eu decidi agir pós-Método CIS, lá dentro do Método CIS, e eu continuo decidindo agir. Eu decidi e até hoje eu dou passos diariamente para viver cada dia mais uma vida mais abundante, mais feliz e mais próspera. Caraca. Muito obrigada mesmo.